Restart Talks. Restart Talks. De alunos a protagonistas. Sejam bem-vindos ao Restart Talks. No episódio de hoje temos uma conversa imperdível com dois convidados que estão habituados a estar do outro lado das câmeras. Bruno Cassiano e Vitor Emanuel, ex-alunos do curso de Criação e Realização, e vão partilhar conosco algumas de suas experiências dentro e fora da Restart. Sejam muito bem-vindos, o Bruno Obrigado, e o Vitor. Obrigada por terem aceitado o convite, né? Pelo tempo, pela disponibilidade de vocês. Eu sempre gosto de frisar isso, né? Porque a gente vive... sempre a correr. Então, contem-me tudo, não escondam-me nada. Eu quero saber como é que foi esse start aí para começar a pensar em se especializar nessa área. Quem quer posso começar? Eu sempre adorei cinema, sempre adorei ver filmes, mas nunca me levei muito a sério como uma área profissional. Então durante a maior parte da minha vida nem sequer ponderava fazer nada relacionado por não levar a sério, mas à medida que o tempo vai passando uma pessoa começa a sentir vontade de querer fazer o que realmente gosta e pronto, esta escola pareceu-me um sítio porreiro para começar pela prática, que interessava-me mais entrar rápido e ter contacto rápido para perceber o que é que se faz, em vez de uma base mais teórica. E pronto, foi nesse sentido. E o Vitor, já era um sonho de criança ou calhou? Era um sonho já de criança que tinha na gaveta e o tempo foi passando e foi surgindo as oportunidades e eu decidi então tirar procurei na internet, né? E apareceu a Restart. Ao início era para começar no outro ano, não surgiu a oportunidade e depois no ano a seguir já consegui tempo no trabalho para poder ir para a formação e pronto, vim para a Restart. É uma grande questão da vida adulta, né? Tempo, né? Para poder fazer essas coisas. Mas é assim, temos que investir, né? Naquilo que gostamos. Fica sempre ali o bichinho, a curiosidade, né? Eu sempre falo, fica ali aquela coisa incomodando. Não, eu tenho que fazer, né? Eu preciso pelo menos tentar, porque senão, né? E acho que a altura de arriscar é agora, não vamos arriscar mais para a frente. Exatamente. Enquanto somos novos, digamos assim. Exato, Fale por você, tá bem, Vitor? Tô brincando. Não, eu sempre digo, nunca é tarde para começar o que quer que seja, né? Mas quanto mais novo, melhor. Exatamente. Não é? Quanto mais novo, torna-se melhor. mais complicado depois com família e assim. Então, quando estamos sozinhos é mais fácil de tentar arriscar. Exatamente. Sim, eu gostava de ter começado ainda mais cedo. Eu acho que comecei. Mas eu também tenho essa sensação. Eu falei assim, eu queria ter, assim, na verdade, no meu caso, né? Eu comecei na adolescência, só que teve aquele período ali que nem o Vitor falou, né? Família, não sei o quê. Depois fui para outras áreas, enfim. Mas sempre fica aquela coisa, eu preciso de tentar fazer isso, preciso voltar para. Não vais-te. Parece que não tem um propósito naquilo que você está fazendo. Vais-te arrepender mais tarde, tipo, podia ter tentado. Exatamente. Pode não dar certo, mas ao menos tentei. Exato, mas pelo menos vai ficar com aquela sensação, olha, não cheguei aonde eu queria, mas eu tentei. É isso. Então, assim, sempre foi um sonho desde criança, porque às vezes algumas pessoas calham de começar a trabalhar com isso, né? Faz um caminho inverso, começa a trabalhar com isso e depois procuram a especialização. Vocês não, vocês já era um sonho de criança. Sim, é engraçado, né? Porque normalmente as pessoas preferem estar na frente das câmeras. Vocês não. Não. Pelo menos eu não. São mais tímidos, né? Não tenho a vontade para isso. Eu achei uma graça quando nós fomos à Comic Con, que foi quando nós nos conhecemos. Exato. O Bruno, nós estávamos lá fazendo a apresentação e o Bruno, eu tô no meu habitat natural, não sei o quê. Eu disse isso. E eu achei o máximo, que eu falei assim, engraçado. Ele tá se sentindo no habitat natural por trás das câmeras, tava com a câmera na mão, todo o equipamento. E eu falei assim, eu tô no meu habitat natural, tipo, tô com o micro na mão, tô a ser filmada e, tipo, tô também no meu habitat natural, né? Sim. Mas como é que é a grande magia, assim, por trás das câmeras? O que é que vocês podem dizer? A magia de estar por trás das câmaras? Exato. Sei lá, fazer problemas não existentes, ou seja, nós ao ver uma cena que gravamos sabemos qual foi a dificuldade e as coisas que surgiram que tivemos que resolver e conseguir que isso não transpareça
para a público. cena Exato. final é uma sensação mesmo fixe em equipa, ver, conseguimos, estás a ver que afinal conseguimos ali dar a volta e não sei o que mais. Sim. E A magia ter uma ligação, não é, especial à cena para além do que aparece no nos ecrãs, filme, exato, exato. porque nós sabemos o que é que aconteceu, as discussões que podem acontecer no set, Ui, meu Deus. Isso todos isso os problemas que acontecem, aqueles desafios diários. É. Então isso acaba por ser a magia, porque não vai transparecer para fora. Nós conseguimos ultrapassá-los. Se conseguirmos, não é? Se conseguirmos é magia, estás a ver? Tipo, acho eu. É uma coisa muito engraçada é que assim, para quem assiste não tem a noção, né, do trabalho que dá fazer aquilo, Sim, né? Da dificuldade que é fazer aquilo. Quando nós estávamos a filmar os Ecos do Silêncio, né? Sim, exatamente. Ecos do Silêncio foi um projeto, né, aqui dos rapazes, né, o projeto final, né? Sim. Depois vamos falar um bocadinho também, que eu orgulhosamente fiz parte. E uma cena de, sei lá, 30 segundos, não era? Demora um dia inteiro. é Sim, muita isso também, preparação. mas isso também tem a ver que nós estávamos numa fase inicial e Sim, aprendemos sim. já a se calhar A fazer. a ser mais eficazes Sim. no nosso tempo. Mas pronto, nós ainda estávamos no processo de aprendizagem e também nós próprios percebemos o quão realmente difícil era fazer uma Pois. coisa de 30 segundos nós próprios. É, às vezes uma... Nós não tínhamos essa noção, pelo menos eu não tinha essa noção. Quando nas aulas disseram, um dia de gravações aproveitas 30 segundos, 1 minuto no máximo. É. E eu tipo, what? Eu não tinha noção mesmo, completamente. Depois a gente fica assim, fogo, como é que, sei lá, às vezes tem novelas que duram 8, 9 meses, filmes que duram 8, 9 meses, 1 ano de gravação, né? Sim, mas as novelas é um bocadinho diferente do cinema, mas Sim. Mas sim. Aliás, uma boa pergunta. Vocês podem traçar um paralelo da diferença entre uma novela e eu sei que, né? E o cinema. E assim, só na perspectiva de audiência, porque nunca trabalhei em nada que não fosse curtas-metragens, Ok. normalmente de ficção. Também fizemos uma meia comercial, mas também Foi. entra na ficção, acho eu. Por isso foi só à volta disso, ainda pelo menos a minha experiência. Eu acho, assim, tem que pegar, por exemplo, imagina, tem 2 pessoas a filmarem. Tens que fazer primeiro uma parte, depois trocas a câmera de lado, faz outra, é isso? Nós, pronto, eu acho que em novela é tipo multicâmara, então não há essa coisa. o mais próximo que nós tivemos foi em aulas de câmara e iluminação de TV, que praticávamos um bocado essa iluminação que estás a falar, de basicamente ter 2 câmaras para ser mais eficaz a gravar a cena e iluminação mais básica, entre aspas. Porque nós no cinema tipo, iluminamos para aquele plano, enquanto que nas novelas eu acho que é tipo aquela iluminação geral e depois é multicâmara e tipo bate o texto. Sim. Em relação aos planos, por exemplo, como é que vocês podem tentar passar para quem está nos assistindo agora como é que é feito, o que é um plano, na verdade, e como é que é feita essa gravação? Boa pergunta. Eu acho que primeiro é preciso tentar analisar o que é que se quer transparecer na cena em termos do guião, da narrativa em si. Ok. E depois tentar representar isso da melhor forma visualmente e em som. Mas visualmente acho que é uma resposta muito abrangente, não sei, depende mesmo do que é que se estiver a tentar transmitir na cena, mas tentar ir por aí, tipo, tentar ir por No o que é que que quer estamos passar, a tentar, exatamente, no qual que é a quer passar para intenção, o qual é a público. intenção desta cena, Yeah. como é que vamos representar isso da melhor De forma. forma visual. E tipo, uma dificuldade, assim, pode ser tanto na formação, que eu creio, né, que vocês tenham tido alguma dificuldade, com certeza, é super normal, mas tanto na formação quanto na gravação de algum projeto, porque vocês já fizeram coisas também fora da Restart. Sim. Uma coisa Na assim que vocês formação, na altura eu como tinha 2 trabalhos full time, acham. Ai, Jesus. uma das dificuldades era conciliar os horários com os horários da escola e depois os TPCs que tinham para fazer. Então eu como tinha pouco tempo ainda ter que fazer aqueles trabalhos todos era complicado, mas pronto. Bem-vindo Há à umas vida noitadas e isso passou. Bem-vindo à vida adulta, não é, Bruno? Sim. Eu não tive tanta dificuldade, estava a trabalhar, mas não dois trabalhos. Vês? Alguém tem sorte na vida, não é vida? Alguém nasceu rico. Mas na formação, maior dificuldade, posso dizer qual é a cadeira que eu tinha mais dificuldade? Sim, Que também é basicamente o que eu tenho mais dificuldade numa produção, por isso acho que é a mesma a mesma resposta. resposta.
que é no guião, no argumento. Desenvolver o guião. Desenvolver uma boa ideia. Tipo, toda a gente tem uma ideia fixe, acho eu, agora pelo menos na cabeça. Passar aquilo para um bom texto. E depois que convenceres alguém, não é? e transmitires a alguém o que tu queres é muito, muito mais difícil do que o que eu pensava. De tudo, isso foi a maior surpresa. Foi de ver o quão difícil é passar uma ideia só à escrita. Para o papel. Sim. Eu confesso que para mim também não é muito fácil escrever, não é muito fácil. Eu lembro, sei lá, uns 2 anos atrás, quando estávamos a finalizar o período do teatro, tinha o professor falou, olha, vocês é que vão escrever a peça. E eu fiquei assim, fogo, mas não vinha nada na cabeça. Depois, em contrapartida, tinha uma colega lá que ela sentava e ela praticamente fez a peça toda, sozinha, sei lá, em 2 dias. E eu falei assim, como é que a pessoa tem uma mente tão, né? Tem o dom da escrita. Assim, tem muitas ideias, muitas coisas. Mas desenvolver o guião realmente, assim, é um bocado... Eu também tenho muita dificuldade. E diálogo entre personagens, eu acho que é particularmente difícil. Porque você não pode perder o fio ali, não é? Sim. Aquilo tem que agarrar o espectador. Exato, porque e aquilo tudo tem que fazer sentido. Porque se a conversa só palha, o pessoal vai... Ou palha ou só informativo. Sim. Também ser só quase como uma lista das coisas que queremos que as pessoas saibam. Também é arranjar o equilíbrio. Pronto, acho que foi a parte mais difícil em geral de uma produção. E falando em produção, imagina, vocês falaram que tiveram experiência com curta-metragem. Como é que é o processo, até, por exemplo, do início até a fase final de uma curta, sei lá, do que vocês participaram? Queres começar? O que nós estivemos mais envolvidos foi no nosso projeto final, que foi desde o início a procurar os locais para gravação, ir para imensos sítios para ver se aquilo se adequava ao que a gente queria. Depois andar à procura dos atores, e fomos às universidades para procurar atores também, ir a produtoras para saber o aluguer de material e etc. Eu acho que isso não transparece cá para fora, mas isso dá imenso trabalho. Sim, ter planos B para tudo. Sim. E foi preciso usar esses planos B para o local, atores. Mas isso vocês já tinham o guião pronto? Sim. Aí sim. Antes de tudo isto, sim, fomos desenvolvendo o guião do Sam, nosso colega, que é o realizador. E ele foi bastante participativo connosco no guião, deixou-nos dar o nosso parecer. Nós íamos fazendo reuniões, ele tinha a ideia base e nós começaram a desenvolver. Fazíamos reuniões online e íamos dando ideias para acrescentar e fomos estruturando para ficar o texto final que ficou. E aí... Ou seja, acabou por ser um guião em grupo, digamos assim. Também não é também não é má ideia, não é? Não, foi. Quanto mais cabeças, melhor. Foi pelo menos tentamos fazer o melhor. Sim. E depois, pronto, isso na parte da pré-produção, orçamentar também, ver quanto é que se conseguimos ou não executar o que nos estamos a propor fazer. Arranjar equipa técnica, porque nós éramos só 3 alunos, então precisávamos de mais pessoas para preencher os papéis. E à medida que fomos fazendo, também fomos percebendo o que é preciso para fazer um projeto, pronto, no fundo. E para chegar às datas e tudo correr o mais suavemente possível na gravação. Está tudo planeado. Desculpa, isso aí é uma coisa, por exemplo, tem ali tem que entregar ali naquela data. É uma coisa. Pressionar. Mas também vai ser assim no mercado, não é? Exato. Nós vamos ter aqueles deadlines para cumprir, então. Exato. Falou bonito agora, deadline, viu? Eu acho que essa parte, por exemplo, da pré-produção que vocês falaram agora, pronto, faz ali o guião, depois vocês podem, em relação ao orçamento, vocês correm atrás de patrocínio, é isso? Ou vocês é que têm que... Um pouco dos dois. Exato. Na realidade, tentamos o nosso melhor para arranjar patrocínios e arranjamos vários. Conseguimos gravar em vários locais que se fosse pago. Era isso que eu ia perguntar, em relação aos locais. Tinha um valor grande na produção. Mas nós já tivemos para aí 6 localizações diferentes. Sim, cerca de 6, acho que sim. Ui, Jesus.
E pronto, e como era um caráter académico, conseguimos várias pessoas que patrocinaram dessa forma. Também temos, obviamente, patrocínio da Restart no equipamento. Vários colegas nossos forneceram equipamento. Tínhamos um colega com bastante equipamento que nos ajudou, luzes, etc. Sim. O André, O né? André. Exatamente. Porque conhecemos também aqui no módulo de câmara e iluminação. De câmara e iluminação Sim, nesta tanto escola. ele como o Daniel. Sim, que era o Daniel, é o nosso diretor de fotografia. O Lagarto. Sim, Ah, sim, ok, sim. ok. sim. Ok. Ou seja, nós conhecemos aí e na altura estávamos a precisar de equipa técnica, então foi bom porque eles não foram alunos que fizeram o ano todo, fizeram só Algumas determinadas matérias, cadeiras. alguns módulos. Exatamente, e convidámos. E tivemos a sorte porque o Daniel tinha a experiência da câmara, então isso elevou o nível. E depois o André tinha um material, tipo, tinha muitas luzes, muita coisa, muita experiência também. Já Uma tinha carrinha branca cheia. cheia de material. Lembras-te bem. E isso foi muito bom para nós. Arranjar figurantes como tu também, por exemplo. Nós, apesar de não ser da área de representação, nós vimos que também tinhas interesse em conhecer um bocado como é que era ali a cena. Não sou da área e de tal. representação? Cá ainda, não é? Sim. Mas faço fora. Não, mas foi muito legal. Assim, foi muito interessante participar. Foi legal, né? Falei, brasileirei agora. Mas foi interessante participar, porque para mim também era uma curiosidade. Por exemplo, eu já tinha feito peças de teatro. Agora, assim, curta-metragem mesmo, experiência mesmo com a câmera, eu também nunca tinha tido. E para mim também foi uma experiência muito bacana. Eu fiquei muito curiosa naquele dia que nós fomos filmar a primeira vez, né? Que foi engraçado. No bar? No Não, bar ou- anterior. Não. Anterior ao Anterior, bar. na ok, fábrica. ok. Sim, É, foi na fábrica. Que eu fiquei assim, eu falei, como é que eles arranjaram esse local? Como é que eles vão fazer aqui? E depois eu vi o resultado final e eu falei assim, meu Deus, passamos o dia todo ali pra gravar, sei lá, 20 segundos. Essa cena, E essa a cena- primeira, só aparece até, nem é imperceptível no filme. Nós sabemos porque gravamos, mas aparece A nova milésimo. edição, essa parte até nem aparece só no fim em que ele está a ter um Sim, flashback. sim. flashback de tudo. Só pra atualizar o pessoal, nós estamos a falar do Ecos do Silêncio, não é? Que foi o projeto final dos rapazes. Qual foi, assim, o que é que vocês mais gostaram nessa jornada de vocês? O que eu gostei mais. Qual foi, tipo, o considerado ponto alto? Fala assim, esse foi o meu ponto alto na minha Nesse formação. projeto. Assim, eu Nesse- repito um bocado a resposta do bocado da magia. A resolução de problemas para mim é altamente satisfatória quando estamos sob pressão do tempo, seja do que for, para entregar e conseguir. Para mim é mais Tem satisfatório. aquele stress, né? Aquele desespero, mas... Sim, e conhecer pessoas porreiras que também têm a mesma paixão e podemos trocar ideias e aprender uns com os outros. E criámos ali a amizade. Exatamente. Isso aí é uma parte muito interessante, porque foi através, Porque né? foram muitos dias de gravação, então. Yeah. E foi através disso também que o André me convidou para fazer o Pena, que também é um curta-metragem, Exatamente. não é? Sim, É uma sim. longa. É uma Exatamente, desculpa. longa? Longa-metragem, sim. E exatamente, já tinha me perdido nessa. Convidou Para a ti foi uma e a curta. nós também. Como ele trabalhou connosco e depois também, no fim, depois convidou-nos também para fazer parte da equipa Da técnica. equipa técnica. E foi fantástico, foi espetacular. Se vocês quiserem, podem assistir esse projeto na Restart Play. Esse que nós estamos falando, o Ecos do Silêncio, né, que foi realizado pelos rapazes aqui, e mais O Sam. o Sam, exatamente, Sam Pinheiro, que é o realizador. Exatamente. E, assim, o Pena, que foi uma coisa que nós fizemos fora, né? Certo. Que foi um projeto fora da Restart. Para mim também foi fantástico, porque foi uma coisa totalmente diferente do Ecos do Silêncio, né? Aí foi representação mesmo. Exato, Sim, exato, que fizeste. exato. Fomos para... Foi uma cena, mas Foi para- mas foi Não é representação. Chaves, aquilo é. É boticas. É É boticas, boticas. Chaves, exatamente. Eu estava a tentar lembrar o nome do local e não conseguia de jeito nenhum. Boticas, Pá, foi uma participação. Eu costumo dizer, é de pequeno que se começa. Para mim foi uma participação pequena. Muito a pouco, interessa é que. Eu tava lá. Exatamente. Eu tava lá e vai aparecer o meu nome. E engraçado também, me prometeram uma premiere do filme. Tô à espera, tá bem? Ora bem, falando em filme, vocês foram indicados ao Prêmio Sofia? Foi isso mesmo? Foi. Uma salva de palmas pra vocês.
Não, salve palmas é para a Catarina Moura, que é a nossa colega, que E a editou o editora? trailer. Mas vamos lá, explica para nós o que é o Prémio Sofia. É Sofia Estudantes. Sofia? Sofia Estudantes é. Estudantes, exato. Pronto, acho que é o festival de cinema português mais forte a nível de estudantes. Pelo menos foi que nos desmentiram. Não, é uma premiação para estudantes de cinema, é isso? Sim, exatamente. Tem várias categorias. O nosso foi nomeado para o melhor trailer. Ok, Que é uma nova categoria no festival. Exato. mas com qual projeto? Com o projeto do Ecos do do Ecos. Silêncio. Ah, Sim. ok. Eu não sabia qual era o projeto. Não, foi nesse projeto e apesar de ainda não termos a cor trabalhada bem na edição como queríamos, nessa versão, ainda assim a Catarina conseguiu fazer o trabalho bom o suficiente pelo menos para Para ser nomeado. termos ido lá. E quando é que vai ser? Vocês sabem quando é que vai ser a premiação? Já foi? aconteceu. Sim. Ah, eu achei Nós já que estivemos lá, foi 4 dias no Algarve. Ganhamos E- a participação. Olha, mas foi o que eu disse, já é um começo, não é? Sim. Sim, Para o próximo podem levar o prêmio. Isso, mas eu acho que só o facto de ter sido indicado já é uma grande coisa. Você pensa assim, uau, o trabalho que eu estou a fazer está a resultar. Sim, né? sim, conhecemos muita malta do meio e vimos cá muito talento, não é? Malta Projetos com incríveis. projetos incríveis. Com mais uma novos que nós, Exatamente. que deu-nos para perceber que temos muito para crescer. Produções enormes. Mas era isso que eu ia falar, é uma oportunidade também de você ver outras coisas diferentes, não é? Sim. Por exemplo, eu sou bom nisso, mas aquele rapaz ali, ele consegue me ensinar aquilo, ou aquela rapariga, Temos não sempre a interessa. aprender alguma coisa com as Exato, pessoas. sim. exato. Eu acho que isso é fantástico, assim. E acho que a Restart consegue proporcionar. Se não tivessem feito a chamada do casting, né? Do Ecos do Silêncio, acho que nós não íamos nos conhecer. E depois Provavelmente. também acabei por ter contato com a malta de representação também, né? De representação, É isso, realização e... Pós-produção também fazia parte da nossa turma, quase em todas as cadeiras. E ainda tivemos uma ou duas aulas, não foi? Lá na Lightbox. Lightbox, Exatamente. Exatamente. Quando foi era o vosso projeto final. Era. E vocês é que estavam a... Nós é que estávamos a fazer a parte da regi, não é? Sim, Trocar as sim, câmaras, exatamente. Sim. Para mim, regir no início era... O que é regir? Agora é o que nós chamamos de redação, não é? Ok. É a Para nós regi. uma redação é escrever um texto. Na escola nós Boa. tínhamos muito isso. Uma redação. Boa. Qual é a parte que vocês mais gostam do início ao fim do projeto? A parte. Eu gosto da parte da iluminação, gaffer. Ok. Coitado, o Vitor fica assim com o micro. Mas isso é porque eu estava a fazer captação de som, mas eu gosto da parte de iluminar o espaço, de montar as luzes e tornar o ambiente naquilo que a gente quer para a cena. Ok, e o Cássio? E eu acho que foi o que eu fiz mais, foi produção. Revejo-me nisso porque gosto de tocar um bocadinho em tudo e tentar ajudar toda a gente. Aham. E essa posição permitiu-me fazer isso e aprender um pouquinho de cada área com cada uma das pessoas. Por isso acho que diria isso. Eu também gosto muito do processo de, por exemplo, é porque vocês estão por trás das câmeras, mas quando entregam o texto e fala assim, olha, tal personagem, a divisão dos personagens, tá sabendo? Eu também gosto desse processo né, do resultado, né? Do que vai ser o resultado final. Estudar o texto. Exatamente. E não só estudar o texto, mas digo também a divisão dos personagens, né? Do que, olha, você vai ser isso e depois mergulhar ali naquela personagem. Deixar tu criares a personagem, né? Exatamente. Fazes aquela pessoa acontecer de verdade. Exatamente. Ora bem, por último, não menos importante, não é? Eu queria que vocês definissem a Restart em uma palavra. Numa palavra. Sim. Então, Eu diria talento, talento? porque nós temos aqui bastantes cursos diferentes e acabam por ter vários talentos de todas as áreas. Exato. E às vezes desenvolve-se até alguma coisa que você nem sabia que tinha. Algum talento que a gente nem se apercebia que tinha, não é? Sim. E o Bruno? O Bruno está a Estou a pensar. pensar.
sei lá, experiência ou curiosidade, não sei se no sentido em que acho que é uma boa forma de meter o pé na área, pelo menos no curso que eu participei, de conhecer um bocadinho de tudo o que é preciso para fazer um projeto acontecer. Começar a ter Porque é contacto. prático, não é? Não é só teoria. Sei lá, Garoto. Isso, experiência, isso, pronto, isso, acho que escolho essa palavra, experiência. Isso nós falamos muito assim nos episódios anteriores, o real contato que eles nos proporcionam ter com a área que nós vamos E depois atuar. as oportunidades. No caso, fomos à Comic Con com a oportunidade da escola. Que Exato. não é só as aulas em si, é tipo as experiências que podemos ter extra. Sim, Comic Con, fomos já ao Lightbox várias vezes fazer exercícios de TV. Sim. Fomos Há um segundo filmes também. a um segundo filmes também, exatamente. Conhecemos profissionais da área. Segundo filmes? Segundo filme. Um segundo filmes. ok, Uma ok. produtora que nós Ok. tivemos lá 2 aulas. Ok. E também tivemos num decor, em câmara e iluminação, a reescrever, pronto, e a reinterpretar uma cena de um guião já existente e a tratar de todas as partes da produção, mas obviamente só de uma cena. E essa acho que foi a experiência assim mais relevante para começar mesmo a perceber, ok, na prática o que é preciso para gravarmos isto. É isso. Ora bem, muito obrigada. Obrigado. Né? Agradeço de novo Obrigado, pelo nós. vosso tempo, pela vossa disponibilidade. Espero que vocês tenham gostado. Espero que voltem, né? Para poder contar muito mais experiências, porque a gente sabe que aqui é só o início, né? Convida. Dessa grande jornada. E obrigada e espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Beijo, tchau, obrigada. Restart. Talks. Restart Talks. De alunos a protagonistas.